saudações a todos. Estamos aqui novamente. Eu sou o professor Raimundo Borges e estamos com a disciplina de laboratórios do curso Técnico em Multimeios Didáticos. Não sei se vocês estão lembrados, na aula passada a gente abordou um pouco sobre a perspectiva do desenvolvimento dos laboratórios didáticos. Dentre esses laboratórios, nós trabalhamos o laboratório de ciências, o laboratório de informática e o laboratório de línguas. E na aula de hoje, nós vamos abordar um pouco mais sobre o laboratório de ciências. O objetivo é a gente compreender o que é o laboratório de ciências, qual a sua importância no processo ensino-aprendizagem, como organizar um laboratório de ciência, quais os cuidados que devemos ter ao utilizar o laboratório de ciências, dentre outros aspectos sobre essa ferramenta muito importante no processo de ensino-aprendizagem, principalmente nas escolas públicas. O laboratório de ciência consiste numa ferramenta poderosa para o processo de ensino-aprendizagem, isso devido ao fato de que, se nós temos somente teoria, nós não teremos um aprendizado significativo. Então, para que os alunos tenham um aprendizado significativo, é importante a associação entre a teoria e a experiência. Aí você tem aprendizado significativo. Foi o que a gente abordou na aula passada. Gostaria também de trazer para vocês alguns tópicos importantes sobre a organização de um laboratório. Então, o laboratório de ciência é esse espaço reservado na escola para que sejam desenvolvidas as atividades práticas, tanto das disciplinas de biologia, de química, de física, até mesmo de matemática, em relação ao ensino médio. E no ensino fundamental tem a disciplina de ciências. Então, o laboratório de ciências não necessariamente vai ser restrito a apenas uma área. Então, é um termo mais abrangente. E a gente vai ver como está organizado esse laboratório a partir da perspectiva das diversas áreas das ciências. Organização do laboratório de ciências. Vejamos no slide. O espaço deve ser organizado de acordo com o trabalho a ser realizado, podendo ser em grupo ou individual. Então, é importante que o professor das disciplinas, por exemplo, de biologia, planeje as suas atividades práticas e se comunique com o responsável pelo laboratório. Geralmente, a pessoa nas escolas pode ter um técnico de laboratório. Quando não tem esse técnico específico para cuidar do laboratório, a pessoa mais capacitada é o técnico de multimeio didático. Então, é você que está se capacitando, que vai estar responsável por esse ambiente na escola. Então, é importante que haja essa comunicação entre o professor e o responsável pelo laboratório. Então, o professor deve planejar a sua aula prática e comunicar o horário e o dia que ele pretende utilizar o laboratório. Faz essa comunicação para o técnico de multimeio didático, por exemplo, se ele é o responsável pelo laboratório de ciência. Um outro tópico importante é que os alunos tenham um caderno de laboratório para anotar o material utilizado e a evolução do experimento. Então, se o trabalho é em grupo, é importante que, para evitar que todos os alunos levem caderno para o laboratório, o professor organize de forma que apenas um aluno do grupo leve esse caderno. E no momento da atividade, todos os alunos do grupo vai orientando o relator que está com o caderno para fazer as anotações. Um outro tópico importante da organização do laboratório é que o professor deve organizar um roteiro de aula prática e entregar aos alunos para ser preenchido e posteriormente corrigido. Nesse ponto de organização, é importante que o professor organize esse roteiro com todas as etapas da atividade prática,
com antecedência, repassa esse roteiro para o técnico responsável pelo laboratório, para que o técnico organize o laboratório, selecione os materiais que vão ser utilizados. Então, nesse roteiro deve estar explicando como vai ser feita toda a prática, se é em grupo, se é individual, quantos alunos vão para o laboratório, dependendo também do espaço do laboratório, se é um espaço pequeno ou grande. Então, o técnico precisa organizar esse laboratório. Então, ele precisa receber esse roteiro com antecedência. Vamos imaginar, por exemplo, professor de biologia. Ele planeja uma aula prática, elabora o roteiro da aula prática e planeja para que essa atividade seja realizada, por exemplo, na segunda aula ou na terceira aula. Mas não antecipa essa informação para o técnico responsável pelo laboratório. Talvez ele confie que, como é só a partir da terceira aula, por exemplo, vai dar tempo ele chegar a comunicar no mesmo dia e organizar o material necessário. Agora imagine que nesse dia o técnico não esteja presente na escola. E quem sabe nem a chave do laboratório esteja lá na escola. Então sua aula vai ficar prejudicada. Então é importante esse aspecto de se organizar juntamente com quem é responsável pelo laboratório. Um outro tópico que gostaria de discutir é que todo material deve estar em perfeitas condições de uso. E uma vez utilizado, deve ser feita a limpeza logo em seguida. Então, quem vai fazer isso? Pode ser o professor. No entanto, a pessoa mais adequada para estar organizando o laboratório, preparando todo o material, antes da aula e após a prática, está organizando novamente esse material, lavando e deixando disponível para uma próxima aula, é o técnico responsável pelo laboratório. No caso de muitas escolas, é o técnico de multimeio didático, que está sendo capacitado para isso. Por quê? Não é interessante que o professor, ao terminar a aula prática, ele fique no laboratório, tendo que lavar o material, tendo que guardar todo o material e organizar novamente o laboratório. Porque esse professor, com certeza, ele terá uma nova aula, terá que ir para outra sala. Então, é preciso que tenha essa pessoa capacitada e disponível para organizar o laboratório nesse sentido. Um outro aspecto também interessante é que o professor não pode, por exemplo, não deve marcar uma aula prática. Por exemplo, na primeira aula, ele marca com os alunos do 5º ano. Aí já na segunda aula ele já quer fazer uma prática com os alunos do 6º ano. Nesse caso, ele não vai dar oportunidade para que o responsável pelo laboratório prepare todo o material e deixe disponível. Então é preciso que ele organize também o momento das práticas. Se no mesmo dia ele quer fazer prática com 2 salas, ele tem que dar um intervalo entre essas aulas para que o responsável pelo laboratório possa disponibilizar o laboratório para um bom funcionamento. É interessante que no laboratório tenha normas de convivência, de uso de espaço. A gente discutiu isso na aula passada, a gente traz novamente. É importante que o professor, junto com o responsável pelo laboratório, com os alunos, elabore essas normas de convivência do laboratório. E também é importante que as primeiras aulas com os alunos já sejam aulas de apresentação do laboratório e dessas normas de convivência. Outro aspecto importante seria a elaboração de um manual de uso do laboratório. E que esse manual fosse impresso e que os alunos fosse disponível para os alunos, para que eles possam ler e ter conhecimento de como usar o laboratório, o que deve ser feito e o que não deve ser feito
no laboratório. Então, o técnico de multimeio didático tem a função de organizar previamente o laboratório de acordo com a atividade a ser realizada e verificar todo o material a ser utilizado. Então, nós temos aí a importância do técnico de multimeio didático. É por isso que vocês estão se capacitando para ajudar, auxiliar o professor nas atividades práticas no laboratório de ciência. Alguns cuidados devem ser tomados no momento da utilização do laboratório. Por quê? Nós temos no laboratório de ciência riscos. Gostaria de chamar a atenção aqui para os slides. Observe que nós temos riscos. Esses riscos podem ser de acidentes, de intoxicação e de contaminação. No caso dos riscos de acidentes, nós podemos ter acidentes por incêndio, que no laboratório, algumas práticas pode-se utilizar da chama, de fogo. Também nós temos substâncias que são inflamáveis. Então, existem esses riscos de acidentes em relação a incêndios. Também, os riscos de acidentes em relação a ferimentos. No laboratório nós temos substâncias cáusticas que podem causar ferimentos. E também nós temos vidrarias. E o manuseio dessas vidrarias, por exemplo, a quebra de uma vidraria pode levar riscos de acidentes com cortes, principalmente porque os alunos não têm muita prática no manuseio desses equipamentos. Selecionei também aqui algumas atitudes que não se deve ter no laboratório. Então, o professor, juntamente com o técnico de multimeio didático, tem que estar atento para algumas atitudes. No caderno pedagógico de vocês, nós temos uma relação mais extensa de cuidados com o laboratório, e aqui eu destaquei algumas, como por exemplo, não se deve provar qualquer produto químico. Então, um aluno desavisado pode querer provar, cheirar alguma substância. No laboratório não se deve comer ou beber. Então, é comum os alunos quererem levar lanche para o laboratório. Então, isso não pode ser permitido. No momento ali da alimentação, ele pode estar contaminando esse alimento. Nunca se deve misturar substâncias sem conhecimento do professor. Então, não é permitido que o aluno vá para o laboratório sozinho ou passe a realizar experiências, reações químicas, por exemplo, usar substâncias sem a devida orientação do professor ou do responsável pelo laboratório. E deve-se usar sempre bata. Então, esse aspecto, esse cuidado é importante. Também ele, além de ser uma norma de segurança, o uso da bata, é um aspecto estimulante, que vai motivar os alunos. É interessante quando você vai para a aula prática e todos os alunos têm a sua bata. Então, isso motiva os alunos para as aulas de laboratório. No laboratório, nós podemos utilizar algumas placas de segurança. Então, isso é importante que na organização do laboratório essas placas estejam disponíveis para que os alunos percebam. Também é importante que no manual do laboratório você tenha um tópico que aborde essas placas. E o importante aqui é saber o significado dessas placas. Então, nós temos aqui algumas placas e elas indicam riscos que as substâncias ou os equipamentos podem trazer. Por exemplo, tem a placa que indica se a substância é explosivo, se é comburente, se é corrosivo, se é inflamável, se é nocivo, se traz riscos biológicos, certo? Se é tóxico. Então, nos reagentes, quando você observa os rótulos, geralmente essas placas de segurança vêm nos rótulos dos reagentes. E daí a importância de você conhecer, embora sempre tenha uma legenda, certo? Às vezes, dependendo
de como é feita a compra da substância, essa legenda vem em uma língua estrangeira, ou no inglês, ou no espanhol. Então, importante que você busque essa informação. Se você não tem o conhecimento da placa, não sabe o que ela significa, e se a legenda está em inglês, por exemplo, e você não tem um domínio da língua, não sabe o significado, é importante que você procure um dicionário ou uma pessoa que tem o conhecimento da língua e busque saber o significado dessa placa de segurança. Não vá manusear qualquer substância ou equipamento sem saber quais são as características e quais são os riscos que essa substância ou equipamento pode trazer. Agora, vamos conhecer um pouco de alguns reagentes que podem existir no laboratório. O uso dos reagentes é importante você ter conhecimento de uma classificação básica desses reagentes. Então, didaticamente, podemos classificá-los de forma bem simples, como reagentes inflamável e reagentes corrosivo. Como exemplo, nós temos de reagente inflamável o álcool etílico, o amoníaco, o benzeno, o ácido acético. E como reagente corrosivo, o ácido acético, o ácido clorídrico, o ácido fúrico. Observe que alguns podem ter as duas classificações, ao mesmo tempo ser inflamável e ser corrosivo. Importante você observar que no rótulo das substâncias, dos reagentes, você tem essas informações, através de placas de segurança ou através de descrição. Então, antes de manusear uma substância, reagente no laboratório, você deve ler todo o rótulo, todas as informações que tem no rótulo e ver quais são as propriedades dessa substância.